Então, boa tarde a todos. Creio que podemos dar início a esta mesa com o escritor Mário Cláudio, que está connosco desde o Porto e que ficou muito agradado com esta oportunidade de estar connosco nesta sessão do Congresso da Abraplip. Em termos de organização, eu iria fazer uma pequena nota breve da apresentação do Mário Cláudio e de contextualização também desta sessão, e depois a minha colega, a Rita Aparecida Santos, abordará com mais detalhe a obra do Mário Cláudio e faremos algumas perguntas, juntamente com o público, ao escritor, dentro do espaço de 1 hora, que não é muito. Então, Mário Cláudio nasceu no Porto, isto para alunos e eventualmente algumas pessoas que não conheçam. Nasceu no Porto, é o pseudónimo literário de Rui Manuel Pinto Barboa Costa, que recentemente celebrou 55 anos de vida literária intensa, inaugurada em 1969. E por esse motivo, em Portugal, realizou-se um congresso internacional sobre a sua obra nas cidades de Amarante e Paredes de Coura. Amarante porque, por razões da publicação do romance Amadeu, e Paredes de Coura, onde existe um centro de estudos Mário Cláudio. Foi uma coorganização de 3 universidades e 3 centros de investigação na área de letras: a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra e a Universidade Católica Portuguesa. E resultará ainda este ano um volume com as intervenções de investigadores oriundos de vários países. Ao mesmo tempo, entre outras iniciativas, pela mesma altura, publicou-se uma edição especial do romance Amadeu, com prefácio de Carlos Reis, 40 anos depois da sua publicação em 1984. É uma obra que foi distinguida com o Grande Prémio do Romance e da Novela da Associação Portuguesa de Escritores. Ao mesmo tempo, nessa ocasião de celebração, a jornalista portuguesa Fátima Campos Ferreira dedicou na RTP1 o programa Primeira Pessoa ao Mário Cláudio, e alguns anos antes, não muito, o realizador Jorge Campos realizou um documentário intitulado Tocata e Fuga, Os Dias de Mário Cláudio. Mais recentemente, José Vieira, um jovem investigador, acaba de publicar um volume temático coletivo com o título A Verdade é de Papel, ensaios para Tiago Veiga. Tiago Veiga é uma criação romanesca de Mário Cláudio. Estamos a falar de um escritor muito distinguido por diversos prémios literários, desde logo os que foram conferidos pela Associação Portuguesa de Escritores, em várias ocasiões, mais recentemente o Prémio Pessoa e um doutoramento honoris causa pela Universidade do Porto em 2019. Mário Cláudio é autor de uma obra literária muito extensa e diversificada ao nível dos géneros literários, da ficção, romance, novela, conto, até à crónica, da poesia ao teatro, do ensaio à literatura infanto-juvenil, da biografia à tradução. Ao mesmo tempo, é um autor traduzido em diversas línguas pelo mundo, e refira-se, a Rita, a minha colega e amiga Rita Santos vai mencionar isso, vários dos seus livros têm edição aqui no Brasil. Com mais de 30 romances publicados, a escrita de Mário Cláudio dialoga profundamente com outras artes e, ao mesmo tempo, problematiza continuamente temáticas relacionadas com a identidade e a cultura, a memória e o lugar. Nessa indagação reflexiva, a obra literária deste autor polígrafo convoca com muita frequência outros saberes, da filosofia e da religião à história, da sociologia às artes.
Em suma, o escritor Mário Cláudio apresenta-nos uma obra extremamente rica e multifacetada, que há várias décadas atrai leitores, desafia a crítica literária e, complementarmente, se torna matéria de investigação ao nível dos estudos literários. Para se associar à referida celebração de mais de 55 anos de vida literária de Mário Cláudio, a revista Metamorfoses da Universidade Federal do Rio de Janeiro vai publicar por estes dias. A revista é dirigida pela nossa colega Mónica Fagundes, que está a participar neste congresso. Vai publicar um dossiê temático justamente sobre a obra do escritor, organizado pela Viviane de Vasconcelos, que também está cá neste congresso, pelo José Vieira e por mim, e colaboram vários investigadores do Brasil e de Portugal, e permitam-me destacar uma grande investigadora da obra do Mário Cláudio, que participa neste dossiê e que está cá neste congresso, a professora Maria Teresa Abelha Alves, que juntamente com Dalva Calvão e o Jorge Valentim, que ainda ontem apresentou uma conferência sobre Mário Cláudio. E, claro, e para nos falar de Mário Cláudio e com o Mário Cláudio agora nesta sessão temos então a nossa colega Rita Aparecida Santos da Universidade Estadual da Bahia, que muito melhor que eu vai falar com o Mário. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde ao Mário. Antes de mais, muito obrigada ao Silvio pelo convite, que é um convite corajoso, que é um convite desafiador, fazer um diálogo como este com o autor do outro lado do Atlântico. E a gente fica aqui com o coração meio acelerado, tomara que dê tudo certo. Senhoras e senhores, colegas, amigas e amigos da literatura, que segredos da sua arte poderá comunicar um antigo aos que reputar de dignos de o receber? Retirada das páginas do livro Gêmeos, de Mário Cláudio, a interrogação serve como uma possível resposta para os motivos que me trouxeram a essa mesa de homenagem. E antes mesmo de iniciá-la, peço licença à professora Maria Teresa Abelha Alves para estar neste lugar, pois foi com ela que conheci Mário Cláudio. Não apenas como um nome da literatura portuguesa contemporânea, mas como uma voz viva, profunda e inesgotável. Bom, voltando, eu peço licença à professora Maria Teresa Abelha Alves para estar neste lugar, pois foi com ela que conheci Mário Cláudio, não apenas como nome da literatura portuguesa contemporânea, mas como uma voz viva, profunda e inesgotável de sentido. No seu trabalho com a obra de Mário Cláudio, particularmente, Teresa Abelha foi muito além da exegese. Ela soube reconhecer nas entrelinhas de sua escrita os jogos da memória, as dobras do tempo e os gestos da linguagem. E mais, soube ensinar a ler Mário Cláudio, tornando seus textos acessíveis sem jamais empobrecê-los, revelando a beleza complexa de uma prosa que exige paciência, afeto e entrega. Obrigada, Teresa. Dito isso, eu passo ao meu texto de apresentação do Mário Cláudio. E é com imenso orgulho e um profundo respeito que neste 30º Congresso da Abraplip, que celebra os laços culturais, intelectuais e afetivos entre Brasil e Portugal por meio da literatura, rendemos homenagem a uma das vozes mais singulares e inventivas das letras portuguesas contemporâneas, Mário Cláudio. Um dos mais destacados autores da prosa contemporânea em língua portuguesa, Mário Cláudio, pseudônimo de Rui Manuel Pinto Barbu Costa, é autor de uma vasta e inquietante obra que atravessa gêneros, épocas
e registros, desafiando classificações e instigando leitores a reconfigurarem os limites entre ficção e história, memória e invenção, biografia e arte. Ao longo de mais de 5 décadas, Mário Cláudio construiu uma escrita de altíssima voltagem estética, marcada por um apurado senso de composição, uma lírica silenciosa e uma profunda consciência da linguagem como um instrumento de conhecimento e de transgressão. Seus textos não apenas narram, mas reverberam, seja ao recuperar vidas esquecidas, seja ao reinventar os arquivos da arte, da ciência, da história, da música e da filosofia. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, onde também se diplomou bibliotecário arquivista, este ensaísta, ficcionista, poeta e cronista, Mário Cláudio, através de uma obra densa, plural e rigorosa, tem nos oferecido uma escrita que interroga os limites da narrativa e alarga as fronteiras do literário. Com sensibilidade estética e inteligência crítica, ele fez e continua fazendo da literatura, para o nosso deleite e conhecimento, e aprendizado, um lugar de encontro entre as artes, compondo com cada livro uma verdadeira arqueologia do humano. Seu percurso literário começa nos anos 70, com obras como Um Verão Assim, já revelando um autor atento à experimentação formal e à densidade da linguagem. Com Amadeu, publicado em 1982, e é um romance que inaugura uma trilogia de recriações biográficas ao lado aí de Guilhermina e Rosa, até as obras como Gêmeos, Tiago Veiga, uma biografia ou Astronomia. Mário Cláudio tem tensionado as fronteiras entre vida e ficção, entre documento e imaginação, entre história e literatura. Sua escrita habita, como poucos, o lugar da indeterminação, um espaço em que a linguagem não apenas representa, mas interroga e reconfigura o real. Caracteriza-se por uma sofisticada articulação entre ficção biográfica ou autobiográfica, uma autorreferenciação, memória e um permanente diálogo com outras artes, especialmente a música e a pintura. Em seus romances, o entrelaçamento entre vida e arte constitui uma das chaves de leitura mais fecundas. As figuras retratadas, pintores, músicos, escritores, cientistas, são revisitadas não apenas como sujeitos históricos, mas como manifestações de uma sensibilidade artística em constante recriação. Obras como Amadeu, Guilhermina e Astronomia exemplificam essa poética. O autor explora não só os dados históricos das biografias que recria, mas mergulha na experiência estética de seus personagens, traduzindo em linguagem literária a matéria das artes visuais e sonoras. O resultado é uma escrita que tenta captar o indizível de outras linguagens, criando o que a crítica tem chamado de uma estética de fragmento sensível, onde o verbal busca acolher o pictórico, o musical, o sensorial. Essa vocação sinfônica da sua obra não se limita ao uso de referências artísticas, mas configura-se como um projeto de contaminação formal. A música, a pintura e até a arquitetura influenciam o ritmo, a estrutura e a textura de seus romances. O narrador, muitas vezes descentrado, abre espaço para uma multiplicidade de vozes e pontos de vista, compondo narrativas polifônicas e fragmentárias que recusam a linearidade e apostam numa construção rizomática da narrativa. Outro eixo fundamental é o da memória, não como registro factual do passado, mas como matéria viva da ficção, como terreno instável entre a lembrança, o esquecimento e a invenção. Mário Cláudio escreve contra o apagamento, buscando nas lacunas e silêncios da história os traços de uma humanidade esquecida ou marginalizada. Sua escrita propõe uma ética da escuta e da restituição,
onde o passado é sempre redimensionado à luz da sensibilidade do presente. Essa articulação entre arte e memória está presente, inclusive, em obras que não seguem a via da ficção biográfica. Em textos como Ursa Maior, Orion, Peregrinação de Barnabé das Índias, Astronomia, Mário Cláudio constrói narrativas que exploram a subjetividade fragmentada, os exílios interiores e a fragilidade do eu diante da passagem do tempo. A linguagem, nesses casos, deixa de ser apenas instrumento de narração e torna-se ela própria um campo de experimentação formal e de resistência simbólica. A crítica literária brasileira, atenta à singularidade deste projeto, tem se debruçado com rigor e entusiasmo sobre sua obra. A professora Maria Tereza Abelha Alves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pioneira nos estudos e na divulgação da obra do autor no Brasil, destaca, cito, a ficcionalização das figuras históricas, fecho aspas, e o modo como o autor reescreve os arquivos, criando um jogo entre documento e delírio. Em suas palavras, a literatura de Mário Cláudio é uma, abro aspas, estratégia de recriação da memória e da arte pela palavra, na qual a verdade histórica se curva ao gesto ficcional. Já a minha querida orientadora Dalva Calvão, é um capítulo à parte falar sobre ela e Mário Cláudio e eu, da Universidade Federal Fluminense, outra grande estudiosa e entusiasta da obra do autor, minha querida, sensível e generosa orientadora no doutorado, cuja tese foi sobre a velhice e a morte nos romances Gêmeos e Orion, Dalva reflete sobre o que ela chama, abro aspas, descentramento da voz narrativa, fecho aspas, e a constituição de identidades fragmentadas. Para ela, a proposta de Mário Cláudio é marcada por um constante movimento de desfazimento do sujeito moderno, algo que se manifesta tanto na estrutura narrativa quanto na opacidade das figuras apresentadas. A professora Tereza Cristina Cerdeira, da UFRJ, tem se dedicado também a estudar o cruzamento entre literatura e artes visuais na obra de Mário Cláudio, especialmente no que diz respeito à pintura e à música. Em seu estudo sobre Amadeu, a pesquisadora aponta a construção de uma, cito, estética do fragmento pictórico, em que o discurso verbal tenta aprender a experiência estética de outra linguagem, revelando os limites da representação e a abertura da prosa a múltiplas materialidades sensíveis. A saudosa e querida professora Lucy Ruas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por sua vez, investigou o diálogo da obra do autor com o espaço urbano, a paisagem e os processos de inscrição da memória no corpo da cidade. Em seus ensaios, destaca-se a leitura de A Quinta das Virtudes como uma cartografia afetiva do porto, onde o eu narrativo se funde com os lugares, ativando camadas de tempo e de perda. Por fim, o professor Jorge Vicente Valentim, da Universidade Federal de São Carlos, enfatiza a dimensão ética da escrita de Mário Cláudio. Para ele, a narrativa do autor é sempre uma forma de cuidado com os mortos, com a arte, com a linguagem. Em sua leitura de Rosa e Tiago Veiga, Valentim mostra como o autor faz da escrita um exercício de hospitalidade, um espaço de escuta para vidas que o discurso oficial silenciou. A proposta original de Mário Cláudio não se coaduna com os procedimentos, padrões e canônicos da escrita biográfica tradicional. Eu estou lendo e o meu pensamento atravessado por um detalhe é que o Jorge Vicente Valentim conheceu o Mário Cláudio através da Tereza Abelha, num curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele conta isso lindamente num texto que publicou num livro que celebra os 50 anos de vida literária do Mário Cláudio. Ou seja, bom, convém ainda destacar
Convém ainda destacar que, desde o início da sua carreira, o escritor português tem explorado a fusão entre o real e o imaginário, entre o documental e o ficcional, reinventando personagens históricos, como Amadeu de Souza Cardoso, Guilhermina, Rosa Ramalho e tantos outros, para refletir sobre o gesto artístico e suas implicações. Como observa Maria Teresa Abelha Alves, Mário Cláudio, abre aspas, reescreve a biografia como espaço de construção ficcional, resgatando figuras esquecidas e restaurando-as por meio de uma escritura que, longe de se pretender objetiva, assume sua condição de arte, fecha aspas. Essa prática pode ser definida como um modo de biografismo ficcional ou autoficcional, em que a vida do outro serve de espelho para as angústias e inquietações do próprio narrador. Em obras como Guilhermina, Rosa, Tiago Veiga, Mário Cláudio atravessa os arquivos, cartas, memórias e silêncios para fabular uma existência que, embora ancorada no real, é reinventada por meio da linguagem. Para Dalva Calvão, abro aspas, há em sua escrita uma ética da escuta, uma atenção às vozes que o tempo calou e um desejo de restituição que não se confunde com restauração, fecha aspas. Essa poética da escuta e da memória se articula também com o trabalho formal de sua escrita. Seus romances são frequentemente estruturas rizomáticas, com múltiplas vozes, tempos e planos narrativos que desafiam a linearidade tradicional. Em Ursa Maior ou Astronomia, por exemplo, o leitor é convocado a decifrar um tecido narrativo denso, repleto de alusões literárias, artísticas e filosóficas, em que a linguagem funciona não como espelho da realidade, mas como campo de experimentação estética e epistemológica. Como nos lembra aí a professora Tereza Cristina Cerdeira, cito, a linguagem em Mário Cláudio torna-se lugar de resistência e de invenção. Ela é simultaneamente ferramenta e obstáculo, ponte e abismo, fecho aspas. Outro traço distintivo da sua obra é o investimento na construção de um sujeito fragmentado, múltiplo, em constante metamorfose. Nas palavras da professora Lucy Ruas, abro aspas, Mário Cláudio parece escrever sob o signo da heteronímia pessoana, não por assumir múltiplos autores, mas para tematizar a pluralidade interior de cada sujeito. Fecho aspas. Seus personagens, muitas vezes, artistas, músicos, escritores ou figuras marginais da história, enfrentam conflitos de identidade, fraturas de memória e experiências de exílio, não raro simbólico, como uma condição de desenraizamento existencial. A obra Tiago Veiga, uma biografia, talvez uma das criações mais ambiciosas, sintetiza esse gesto poético e epistemológico. Trata-se de uma biografia de um poeta fictício, escrita com tal minúcia e verossimilhança documental que desafia o autor a distinguir entre verdade e ficção. A obra encena, assim, o poder da literatura de reescrever o mundo, oferecendo, como propõe Jorge Vicente Valentim, cito, um jogo de espelhos em que a memória individual e coletiva se cruzam, se confundem e se recriam. Fecho citação. Não se trata, portanto, de uma escrita que se contenta com o mimetismo ou com a mera representação. A literatura de Mário Cláudio é antes um laboratório da linguagem e da memória, uma forma de questionar as narrativas dominantes, de dar voz ao que foi esquecido ou silenciado e de propor novas formas de compreender o humano. Nesse sentido, sua obra inscreve-se no que poderíamos chamar de uma estética da alteridade, da escuta e da reinvenção do tempo. Essas leituras demonstram que a obra de Mário Cláudio não apenas ultrapassa os limites tradicionais da narrativa, mas também convoca a crítica a reinventar suas próprias categorias de análise. Trata-se de uma literatura que exige escuta atenta, sensibilidade formal e abertura à incerteza. Uma literatura que se recusa à clausura do sentido e que, por isso mesmo, continua a interpelar novas gerações de leitores e estudiosos.
Em suma, Mário Cláudio é um escritor que desafia os leitores a repensar os modos de narrar e de lembrar. Sua escrita, ao mesmo tempo erudita e sensível, política e íntima, continua a ocupar um lugar singular na literatura de língua portuguesa, tanto pela amplitude de temas quanto pela sofisticação formal. Ao explorar os limites entre realidade e ficção, memória e invenção, o autor nos convida a refletir sobre as tramas que tecem nossas identidades e nossas histórias. Se fosse responder aquela primeira pergunta inicial, que segredos que um mestre pode transmitir aos seus discípulos, eu diria que são inúmeros nesses 25 anos que a professora Tereza Abelha me apresentou o Mário Cláudio. Então, eu escolho um recorte que desde 2002, a partir da coleção Atlânticos, vinculada à Cátedra Fidelino de Figueiredo, publicamos, estamos publicando sistematicamente a obra de Mário Cláudio no Brasil. Esta iniciativa tem sido fundamental para ampliar a presença do autor no cenário editorial brasileiro, aproximando leitores e pesquisadores da riqueza de sua literatura. A coleção conta com 10 títulos publicados: Naufrágios de Camões, Triunfo do Amor Português, Camilo Broca, Boa Noite, Senhor Soares, Ursa Maior e toda a obra infantil do Mário Cláudio, com livros que nem estão publicados em Portugal. E daí eu cito o Nero e Nina, Olga e Cláudio, A Visita da Estrela e A Bruxa, o Poeta e o Anjo, que eu trouxe até para projetar, mas nem vou fazer isso agora, depois eu deixo aqui para vocês verem. Bom, em um tempo marcado pela velocidade e pela fragmentação, Mário Cláudio nos convida ao silêncio da escrita, à lentidão da leitura, à densidade da reflexão. Ele escreve para restituir existência a vidas que a história quis apagar ou marginalizar. E, ao fazê-lo, mostra-nos que toda biografia é, em certa medida, uma construção narrativa, um gesto literário. Nas palavras do próprio autor, cito: se escrevo, é para salvar da morte o que a morte já levou. É para fazer da ausência uma forma de presença. Fim de citação. Assim, ao homenagearmos Mário Cláudio, homenageamos também a literatura, que não se rende ao esquecimento, que ousa duvidar do real e que escava no silêncio dos arquivos e no rumor das vozes apagadas a dignidade do gesto narrativo. A Abraplip reconhece, nesta homenagem, o papel de Mário Cláudio como ponte entre o passado e o presente, entre Portugal e o mundo, entre o literário e o humano. Seu compromisso com a palavra, sua busca incessante por novas formas de dizer o indizível e sua devoção à complexidade do ser fazem dele uma presença imprescindível para pensar a literatura em nosso tempo. Ao celebrarmos Mário Cláudio, celebramos também a vitalidade da literatura de língua portuguesa, a sua capacidade de reinvenção, de escuta e de resistência. Que sua obra continue a nos provocar, a nos mover e a nos ensinar que literatura é, antes de tudo, uma forma profunda de hospitalidade e de permanência. Em nome da Abraplip, expressamos nossa gratidão, nossa admiração e o nosso desejo profundo de que sua obra, Mário, continue a ressoar entre nós, leitores, críticos, professores, como farol e inquietação. Muito obrigada, Mário Cláudio. Acho que podemos passar agora ao público. Sim. Eu acho que sem mais demora podemos passar o microfone às pessoas presentes e o Mário estará disposto certamente a responder a questões que colegas aqui presentes lhe possam apresentar. Pode ser? E eu não sei se o Mário, antes das questões, queria aproveitar para ter a sua intervenção. Dizer
duas palavras. Sim. Antes de mais, eu queria agradecer todo o interesse que o meu trabalho tem despertado entre vós, graças à ação de pessoas que eu muito estimo, que se abeiraram de mim e que estabeleceram uma ponte entre Portugal e Brasil, com um eixo, ou parte do eixo, naquilo que eu vou fazendo. E depois queria dizer que teria o maior gosto, não sei se me ouvem? Depois gostaria de dizer que teria o maior gosto em estar aí convosco. Teria o maior gosto em estar aí convosco, embora esta forma de comunicação seja também fascinante e nos suscite, inclusivamente, outras tonalidades para o diálogo. Queria também agradecer, muito especialmente, à Rita Aparecida e ao Cândido Oliveira Martins, que são pessoas desveladamente interessadas naquilo que eu faço, não só naquilo que eu faço, mas também na pessoa que eu sou, e isso é uma gratidão imensa que me faz sentir e que eu partilho com outras pessoas que estão aí no Brasil, ou que estiveram aí no Brasil. E lembro-me com muita estima, com muita gratidão, com grande afeto da Maria Teresa Abelha, Teresa Cristina Cerveira da Silva, da Dalva Calvão, da Gilda Santos, da Lúcia Rua, pessoas que já foram referidas no vosso discurso, do Jorge Valentim, e espero não me esquecer de outros, porventura mais jovens, e por isso não poderia passar aqui o tempo só a citar esses nomes, mas para todos vai um abraço muito grande e a afirmação do meu extremo reconhecimento e da dívida em que me sinto, não só relativamente a eles, mas também relativamente aos estudos da literatura portuguesa no Brasil. E agora estou, de facto, ao dispor das questões que me quiserem pôr. Eu não consigo ouvir. Não consigo ouvir nem ver. Bom, Mário, eu já me inscrevi para fazer a primeira questão. Muito Depois bem. eu passo para os demais. Há alguns anos atrás, você explicou por que você adotou um pseudônimo. E eu volto a essa questão por conta das gerações mais novas, dos novos professores. Então, você disse que não adotou para esconder a sua identidade, mas, sobretudo, porque você considerava que aquele que escreve não é o mesmo que vive, não é o mesmo que vive por trás do escritor. Algum tempo depois, você diz que, em qualquer processo criativo, existe uma divisão entre o que é e aquele que escreve. Quando você celebrou 30 anos de escrita literária, você disse a mesma coisa, que entre o nome e o pseudônimo, o nome e o pseudônimo servem a pessoas diferentes. Então, você fez essa distinção entre o nome e o pseudônimo. Mas eu tenho aqui uma entrevista que você concedeu ao José Jorge Letria, A Verdade e a Beleza Continuarão a Existir, 50 anos depois, em que você diz assim: o que posso dizer é que, ao fim deste tempo todo, foram 50 anos de trabalho. As coisas confundiram-se de tal maneira que eu já não sei onde acaba a vida e começa o romance.
Sou predominantemente romancista, embora tenha cultivado outros gêneros literários. Mas é essa dimensão ficcional que faz com que ande muitas vezes fora de hora. Já não sei se a vida que estou a viver é a minha ou se é dos personagens, se é inclusivamente a de um outro personagem que sou também eu, ou de um outro personagem que já não sou eu. É isso que posso dizer. Então, a minha pergunta é, Mário, decorridos aí 55 anos de vida literária, Mário Cláudio e Rui Barbon são distintos? Bom, ao longo dos anos eu fui burilando, se quiser, ou aperfeiçoando a ideia da escolha de um pseudónimo. De facto, quando eu tinha 16 anos e publiquei o primeiro texto com o nome Mário Cláudio, as coisas não estavam tão elaboradas dentro de mim e era apenas um mecanismo de autodefesa que talvez estivesse presente. Eu tinha projetado a minha vida, também por razões de ordem familiar, como o exercício da atividade de advogado. Sabia que iria licenciar-me em Direito e pensava na altura, o que na altura era verdade, que escrever poesia, que era aquilo que eu fazia nessa fase, e ser advogado era uma atividade absolutamente incompatível. Hoje não tenho a mesma ideia, isso foi ao longo do tempo superado, e entretanto surgiu esse problema que a Rita referiu, da chamada alteridade, quem escreve sou eu ou é o outro, e muito mais próximo, o que tem a ver também provavelmente com as neurociências e com uma certa vacuidade ou uma certa indeterminação sobre as áreas da identidade. O que tem acontecido é isso mesmo. Já não sei muito bem quem escreve o texto, se é algum personagem que eu inventei, ou a que dei acolhida, ou sou eu próprio. E também, muitas vezes, me pergunto se quem me escreve a mim, quem existe, quem me faz existir, não são exatamente esses personagens e não, enfim, outra entidade qualquer. Portanto, isto, quanto a mim, assenta nesta ideia básica de que o mundo é criado através da palavra, caso é através justamente da palavra e do pensamento que o mundo se vai recriando aos poucos. Mas há um momento em que, de facto, essa criação adquire uma autonomia, não é? E, em consequência dessa autonomia, passa a ser um outro que nos interpela. Estamos, hoje em dia, perante o fenómeno de inteligência artificial, que nos leva a repensar tudo isso, mas eu acho que o mundo virtual que está sempre presente na criação literária e artística já dá acesso a isso, a uma existência ou à presença de entidades que nos interpelam, que nos perguntam, e não à permanência de um eu básico, que é o autor, que interpela essas entidades a quem já deu corpo. Não sei se respondi à sua questão. Ok. Boa noite, Mário Cláudio. É Jorge Valentim. Jorge, como está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Ontem eu fiz uma conferência parecida com aquela que eu apresentei no último evento, no ano passado, sobre os teus prefácios. Muito bem. E nós chegamos a conversar naquela época sobre o que motivava o Mário Cláudio a escrever os prefácios específicos para aqueles autores, sobretudo os autores, os artistas que não estão mais vivos, como são o caso, por exemplo, do Antônio Nobre, do Camilo Castelo Branco, da própria Agostina, não é? Então, eu queria te fazer, na verdade, uma pergunta desdobrada, não é? O que motiva o Mário Cláudio? Qual é o critério que o prefaciador utiliza para escolher
os seus artistas para escrever aqueles textos ou introdutórios ou de estudos mais específicos, não é? E se esse mesmo critério também é válido, por exemplo, quando Mário Cláudio vai escolher o seu objeto para a construção da ficção. Porque se, por um lado, a gente tem uma trilogia com 3 artistas que realmente existiram e corporificaram nas obras de arte, como são o caso, por exemplo, de Amadeu, Guilhermina e Rosa. Por outro lado, o Mário Cláudio pega 3 criaturas, como o Corto Maltese, a Bianca Castafiore, que para mim é a melhor de todas, e o Príncipe Valente em Memórias Secretas. O critério é o mesmo? O critério é sempre o mesmo. E resulta de uma coisa muito simples. A minha grande dificuldade em dizer não. Eu vou-me explicar. Quando sou solicitado por alguém, em princípio vivo, mas também morto, para escrever sobre ele, eu não consigo dizer, ou ela, eu não consigo dizer imediatamente não. E digo em princípio vivo, porque os mortos também me interpelam. E interpelam-me não só através daquilo que é a dimensão onírica, o sonho, a fantasia, algum delírio, se quiserem, a partir de uma certa idade, mas interpelam-me sem que haja qualquer ação da minha parte ou qualquer pedido para que eles me interpelem. E quando me pedem para fazer isto, quando vêm ao meu encontro e me dizem faz isto, escreve isto para mim ou sobre mim, eu tenho uma enorme dificuldade em dizer que não. Isso é verdade em relação a todo o tipo de autores. Poderíamos entrar agora aqui num discurso sobre a qualidade ou falta de qualidade das obras literárias. Eu já me tem acontecido ser interpelado por autores em que eu não reconheço, enfim, grande mérito literário, mas a quem digo muitas vezes sim, não porque não seja capaz de dizer outra coisa, não só por isso, mas também porque em todas as obras, mesmo nas más e nas medíocres, há sempre uma coisa, ainda que seja uma frase, um parágrafo, uma linha de um poema, ou um parágrafo de um romance ou de um conto, que nos pode fazer refletir. Portanto, aqui é, no fundo, a minha incapacidade de dizer não e, às vezes, a grande vontade de dizer que sim. Mário, Teresa Cerdeira. Teresa, boa tarde. Boa tarde. Bem, já falamos, já foi tão falado aqui através da Rita e tantas vezes por outras pessoas, esse seu fascínio pela biografia. Mas é um fascínio que faz, ao mesmo tempo, muitas vezes, uma torção na história, uma torção voluntária na história. Por exemplo, na escolha e na presença, ao lado daqueles que nós esperávamos ser os heróis, a presença de personagens marginais e que ganham uma força muito grande na sua narrativa. Dou, por exemplo, ao lado de Vasco da Gama, ao Grumet, que passa a ser realmente aquele que descobriu as Índias. Ao lado de Leonardo, não mais o Messi, que ficou na história, que herdou a documentação, mas um Salai, que depois é devolvido para Florença e lá vai viver na sua horta. Enfim, podíamos ir mais. Por exemplo, ao lado do Goya, uma Rosarito, que ganha força na narrativa. Ao lado de Guilhermina, Pablo Casals, que, sinceramente, para mim, era uma figura muito mais do mundo do que a Guilhermina ganha uma força tão grande que ele se sente aprendiz dela, muitas vezes. A sedução é tão grande que ele se sente aprendiz da Guilhermina. Ou no Senhor Soares, em que
a figura de Bernardo Soares passa a ser contada, na verdade, por um Antônio, né, que ganha uma estatura muito grande, traz o Bernardo Soares, o senhor Soares, até o presente, assistindo, sendo ele, na verdade, a revisitar os lugares, aquela Lisboa do senhor Soares. Essa opção pelos personagens marginais é uma vocação, é um desejo de torcer a história, de dar lugar a quem ficou calado, enfim, é isso. É isso também, é muita coisa. É muita coisa, não é só a ideia de que a figura foi apagada porque a luz que estava a seu lado era grande demais e o provocou, não é só essa ideia, é também a ideia de que quem está ao lado da luz muitas vezes não vê a própria, ou não a vê com a intensidade com que nós a vemos. É o caso, por exemplo, do jovem Paquete do escritório do Bernardo Soares, que provavelmente nunca teve a noção da grandeza de Bernardo Soares, e muito menos do Fernando Pessoa, ou é talvez o Salai, que era um Valdevinos de má reputação e que talvez tenha visto o Leonardo da Vinci muito mais como uma carteira que podia dar uns dinheiros para ele ir às prostitutas, por exemplo, era esse o tipo de personagem, do que um grande pintor, ou um grande cientista, ou um homem que inventou o futuro. Portanto, são essas situações que me despertam grande interesse. E depois é isto, em todas as biografias não me interessa a vida do biografado, quer dizer, interessa-me como um suporte básico, tem existido, há uma cronologia e tudo isso, mas o que me interessa são as lacunas que existem nessa vida. E é a partir dessas lacunas, daquilo que é desconhecido, e desconhecido por vários motivos, porque não ficou registro, ou porque foi pensado, e aquilo que nós pensamos não registamos, nem fica registado por ninguém. Da vida, por exemplo, qualquer uma dessas figuras, vamos supor, do Amadeu de Sousa Cardoso, sabemos os passos que ele deu, sabemos os lugares onde ele viveu, mas ele está em Paris, não sabemos nada do que aconteceu no momento em que ele saiu de um café e foi a uma creperie que estava próximo e conheceu aquela que iria ser a sua mulher. Portanto, durante o percurso, provavelmente ele pensou em muitas coisas. Talvez já a tivesse visto, não sabemos, talvez não a tivesse visto, foi o chamado coup de foudre, também não sabemos, e são essas visitações, essas vacilações no fundo sobre o presente, sobre todo o tempo, mas sobre o presente, que eu acho muito desafiadora e muito interessante, e é nesse registro que eu gosto de trabalhar. É muito interessante que tenha referido o caso da Guilhermina Sugina, porque, ao contrário das outras figuras, nesse caso estávamos na presença de dois grandes génios, não é? Portanto, dois génios como intérpretes, dois grandes violoncelistas da reputação internacional, e aquilo que é mais possível, mais provável que decorra entre duas pessoas com dimensão igual e com uma dimensão, digamos, planetária, ou se quiser universal ou internacional, aquilo que é mais viável é que se desenvolva uma dinâmica de emulação e de ciúme. E isso aconteceu. Não ficou registro escrito, mas Guilhermina Sugina era natural do Porto, quando estava em Portugal residia, voltava ao Porto e tinha aqui a sua residência, e o Porto, como todas as cidades segundas e terceiras e quartas, e mesmo as primeiras, era muito dado à bisbilhotice. Toda a gente sabia o que acontecia ou o que julgava acontecer na vida de todos. E no caso da Sugina, contava-se que não só teria sido vítima de violência doméstica, como agora se diz, na altura dizia-se que ela era espancada pelo marido, e o marido era, nem mais nem menos, Pablo Casals, e dizia-se uma coisa que eu acho muito interessante, e que era o seguinte, era tal inveja
que ele tinha do talento dela, do gênio dela, que a proibia de trabalhar, de treinar. E isso chegou ao ponto de, numa sala da casa onde viviam, próximo de Barcelona, ele ter fechado num quarto o próprio violoncelo, que ele utilizava como instrumento de trabalho. É aquilo que acontece quando há fenómenos de ciúme extremo que roçam a irracionalidade, não é? É imaginável a mulher de um escritor, por exemplo, por puros ciúmes, lhe atira o computador, hoje em dia, para ele não poder trabalhar, ou atira com ele para o mar, ou no tempo em que se escrevia com pena e tinta, deita os tinteiros fora e começa as canetas ou as penas todas para o lixo. Portanto, esse fenómeno é um fenómeno que eu acho muito interessante, a questão da emulação, que eu não explorei como provavelmente deveria nesse livro, mas isto é só para mostrar que há muitas lacunas, e são lacunas importantíssimas, e que às vezes deixam rastro pela vida. Eu lembro-me de ter lido, na altura em que preparava o livro, Guilhermina, graças à disponibilidade que me foi dada pela grande aluna dela, a Madalena Sai Costa, eu lembro-me de ter lido uma carta que ela tinha, da Madalena Sai Costa, e nessa carta vinha apenas uma crítica de jornal inglês de Londres, e era uma crítica entusiástica a um concerto que ela tinha dado. E ela comentava na carta: leia esta crítica que é muito interessante, eu triunfei, era como ela dizia, e fico muito satisfeita por isso. E aqui em Inglaterra diz-se que não há ninguém maior do que eu. Talvez haja um, mas é duvidoso. Ora, ninguém tem dúvida nenhuma quem era esse a quem ela sofria e que provavelmente teria feito a vida um bocado amarga por puros ciúmes, aquilo que nós chamamos de dor de cotovelo, e que está tão presente nas academias, nas universidades, nos colégios de autores, nas corporações disto e daquilo e daquilo. Portanto, é o fenómeno com que mais facilmente tropeçamos no nosso dia-a-dia. E isso muitas vezes não pode ser dado, porque não há registro. Pode ser adivinhado, não é? Como quando nós paramos com uma pessoa que é sumamente invejosa, por exemplo, aqui que nós falamos, ela não nos vai dizer que é invejosa, mas nós lemos no olhar, lemos nos silêncios, lemos nas poucas palavras que nos diz, ou naquelas palavras altamente laudatórias que nós percebemos que são falsas, e portanto é esse lado, o avesso das coisas, o avesso dos acontecimentos, que me interessa muito, e no caso das biografias, acho que é isso que é mais eletrizante. Mário Cláudio, pelo avançado da hora, temos o programa do Congresso para continuar. Eu quero agradecer em nome de todos a sua disponibilidade e pensando sobretudo nos jovens investigadores aqui presentes, mas também, enfim, em professores séniores que podem ter um papel orientador, eu gostava de dizer, enquanto diretor do Centro de Estudos Mário Cláudio, que no coração do Alto Minho, em Paredes de Coura, existe um centro com toda a documentação que está de preparação dos livros de Mário Cláudio, que os escritores doou para esse centro, está devidamente arquivada, muito bem, enfim, classificada, disponível para qualquer investigador. E ao mesmo tempo o município de Paredes de Coura, junto do centro de estudos, disponibiliza 2 apartamentos de forma totalmente gratuita para estada de investigadores. E, portanto, é só um pequeno pormenor, uma vez que estamos diante dos escritores, que tenham o cuidado de canalizar para o centro de estudos toda a bibliografia crítica também que se vai escrevendo sobre a sua obra. Rigorosamente, o município de Paredes de Coura não coloca como condição sine qua non a oferta do alojamento
investigadores sobre a obra de Mário Cláudio. Podem ir investigar outras temáticas relativas à cultura e literatura do norte de Portugal. Enfim, já lá estiveram fotógrafos e outras pessoas, mas, enfim, diante do escritor não poderia também deixar de sublinhar isto, porque é um instrumento de trabalho precioso. E mais uma vez, muito obrigado, Mário. Já agora, se me permite, eu gostaria só de lançar aqui um apelo, que é o seguinte. Há pessoas que têm feito algumas teses sobre mim, de mestrado ou de doutoramento, e eu só tenho conhecimento disso quando, por acaso, dou com elas na net, não é? Em pesquisas da net. Eu pedi a cada uma dessas pessoas o favor de me enviar ou PDF, se puderem, ou em print, ainda melhor, ou, enfim, um link qualquer que me permita ter acesso a essa, e que eu teria o maior gosto em que ficasse como testemunho e como documentação valiosa para o centro que tem o meu nome. Portanto, muito obrigado a todos, gostei muito de estar convosco, foi ótimo. Um grande abraço, Mário Cláudio. Ótimo, e até breve. Quer falar? E a Rita também. Tem aqui uma pessoa que quer falar consigo, a professora Verónica Prudente. Muito bem. Ele está me vendo? Oi. Eu não estou. Agora sim. Sim. Agora estou. Vou então, ver. Conforme anunciamos... Como está, Verónica? Sim, eu sou a professora Verônica. Eu sei da importância que tem tido na preparação deste encontro e da atenção que também tem prestado ao meu trabalho, e não queria deixar de agradecer-lhe. Muitíssimo obrigado. Não, nós que agradecemos, e na segunda-feira nós anunciamos que haveria ainda algumas surpresas durante o evento sobre homenagens. Então, neste momento, nós estamos aqui para fazer a entrega simbólica. Pediremos ao professor Dr. Cândido Martins que possa te entregar pessoalmente essa placa de homenagem. Muito obrigado, fico gratíssimo. Muitíssimo obrigado. Sabe com certeza, como todas as pessoas que me leem, que os objetos para mim são muito importantes. E sobretudo quando os objetos têm um coração como é esse. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Está bem? Então, neste momento, eu faço aqui a entrega. Oi, Jorge, muito obrigado. Só um minutinho. Traga-me isso. Sim. Neste momento... Traga-me isso em boa segurança, está bem? Sim. Muito obrigado. É porque o Silvio está ajustando a câmera aqui e aí eu ainda não consegui ler. Neste momento, eu entrego aqui ao professor Dr. Cândido Martins uma homenagem da Abraplip ao escritor Mário Cláudio, dizendo: a Abraplip reconhece e agradece a sua inestimável contribuição para a pesquisa e ensino da literatura e cultura portuguesas e dos povos falantes de língua portuguesa, pois sem os escritores, o trabalho dos professores e dos pesquisadores não seria possível. Então, nós agradecemos em nome de toda a associação e fazemos aqui a entrega simbólica ao professor Cândido, que entregará pessoalmente. Tá bem? Obrigada. Muito obrigado, Verónica. Obrigado, Cândido, por me trazer essa lembrança preciosa. Muitíssimo obrigado.